Dogman veio do nada e conquistou o coração de todo mundo com seus vilões esquisitos e os planos mirabolantes 2000 do Peter. Mas você já parou pra pensar quais serão as consequências desses crimes na vida real? Logo no começo, tanto do filme quanto da HQ, já vemos o Peter cometer um crime absurdo que no mundinho fictício de Dogman, em que as coisas não têm o mesmo peso do que na vida real, parece que ninguém deu a mínima pro que aconteceu. Ao tentar se livrar do policial Knight e do cão Greg com uma bomba, o que já seria um baita crime de terrorismo doméstico que custaria a sua vida inteira na prisão, o Peter acabou criando um arqui-inimigo, o Dogman. E para se livrar da própria criação, a ideia mirabolante dele é criar um aspirador de pó gigantesco, porque, dentro da lógica dele, cães têm medo de aspiradores de pó. E por isso, achou uma boa ideia criar esta monstruosidade. Mas o problema principal é que Dogman tenta escapar nadando no mar, e o aspirador enorme de Peter começa a sugar toda a água da praia. Cara, para pra pensar isso na vida real. Imagine o problemão que ia causar nos banhistas da praia, pois além de sugar toda a água do mar e ter chance de aspirar algum banhista que não conseguiu sair da água a tempo, isso sem contar o desbalanço ecológico que faria com a praia sem água e toda a vida marinha que vive nos arredores agora sem seu habitat natural. A pena para isso varia de país para país, mas em nível internacional, tratados com a Convenção de Narpol regulam a poluição marinha, e países como Estados Unidos e membros da União Europeia possuem sanções pesadas, incluindo multas milionárias e até 20 anos de prisão para grandes desastres ambientais. Acho que a prisão de gatos não era o suficiente para o Peter, hein? Pois então, preparem seus distintivos de agentes secretos do governo, assinem o canal e bora atrás de punir todos os crimes hediondos cometidos pelos vilões de Dogman, aqui no canal Planeta Teen. Cara, isso aqui seria extremamente assustador de ver acontecendo na vida real. Em um ponto avançado do filme, a fábrica de spray da vida faz vários prédios adquirirem consciência e saírem gritando por aí a plenos pulmões. Será que eles têm pulmões? De onde sai o fôlego para as vozes deles? Bom, enfim, esse não é o ponto. O que importa é que esse ato horrível causado pelo maligno Flip causa um problemaço para a cidade, pois vários prédios são destruídos na porradaria que segue o nascimento desses monstros. E podemos dizer que os próprios prédios transformados já eram também. Isso é um caso clássico de terrorismo doméstico feito especialmente para causar o caos. Normalmente, esse tipo de crime é cometido com um objetivo em mente, seja aterrorizar a população ou conseguir algo do governo. Mas com o Flip o buraco é mais embaixo. Qual seria a pena para isso se o peixe fosse preso na vida real? Nos Estados Unidos, que é onde a cidade de OK se encontra, o terrorismo doméstico é definido pelo Patriot Act como os atos perigosos à vida humana que violam leis criminais e são feitos para coagir a população ou influenciar o governo. Dentre as várias penas, uma delas é sobre explosões, incêndios ou ataques que causam destruição significativa, e o culpado pode levar de 20 anos até a prisão perpétua. Eu acho 20 anos pouco. Já imaginou morar dentro desse prédio festeiro depois que ele ficou vivo? Seria insuportável. Qual tipo de prédio você mais teria medo de ver tomando vida? Comenta sua resposta com a hashtag prédios nos comentários. Sinceramente, se o próximo tópico é crime ou não, eu acho que deveria ser, porque não é possível que isso seja normal. Antes do Flip virar o ciborgue telepata zumbi maligno que conhecemos e amamos, ele era um peixinho de estimação do chefe da polícia, até virar um peixe telepata maligno. Só que entre esse ponto e a parte que ele é um zumbi, ele, tava morto. E o chefe guardava o peixe morto dentro da gaveta. Cara, não tô pirando, né? Quem que faz isso? Primeiro, como que cabe um aquário redondo inteiro daquele jeito dentro de uma gaveta retangular? Segundo, como que ninguém reclamou do cheiro daquela coisa? Pois com certeza aquela água com bicho morto dentro devia render um fedor insuportável. Isso só pode ser alguma violação de saúde ou algum outro tipo de coisa que nem sei dar nome, porque cara, isso não faz sentido. Eles podiam ter colocado isso na geladeira pelo menos, mas não, nem isso. Eu dou a sentença de, pelo amor de Deus, tira esse treco morto de perto de mim antes que eu vomite por tudo. Esse aqui é um que dá o que falar, pois é basicamente o Resident Evil da vida real. E estou falando do bom e velho terrorismo biológico.
No primeiro livro de Dogman, em um dos capítulos, o Peter usa o conhecido spray da vida real para dar vida para um cachorro quente, com a intenção de fazer esse negócio, não sei como você quer chamar isso, mas com a intenção de pedir sua ajuda para pegar a chave da cela e fugir. E o dogão fica super pistola quando é rejeitado pelo Peter, que não quer ser seu amigo. E o problema começa aí, pois ele fica tão, mas tão revoltado que pega o spray da vida e vai até a cozinha e cria um exército enorme de cachorros quentes raivosos. Claro que ninguém dá a mínima para eles ou se sente ameaçado. Na verdade, até acham fofinhos, mas a solução que Dogman encontra é exatamente a que todo mundo pensou: abocanhar a todos eles e mandar pra dentro com uma coquinha gelada. Mas para pra pensar no perigo de comer algo que foi sprayzado com um troço chamado spray da vida. E se tiver algum resquício disso que faça o estômago criar vida dentro de você? Cara, isso seria assustador demais, porque com certeza ele ia querer sair. E ia sair por onde? Bom, eu prefiro deixar isso só na imaginação. Nos Estados Unidos, o envenenamento em massa pode ser tratado como terrorismo biológico, segundo o Biological Weapons Antiterrorism Act, que diz que se envolver substâncias tóxicas com intenção de causar medo ou dano, pode levar à prisão perpétua ou até pena de churrascamento, se é que você me entende. E também pode ser considerado um crime contra a saúde pública, que diz que a adulteração internacional de alimentos ou água pode levar a 20 anos de prisão ou mais. Mais uma vez, o Peter provando que cadeia de gatos é extremamente ineficiente. Mas sabe o que é extremamente eficiente? Você, que vai assinar o canal agora. E não vai esquecer de ativar os sininhos para ganhar pontos extras de eficiência. Esse aqui é um negócio que é cheio de áreas cinzentas a respeito. Estamos falando da clonagem. Como você já sabe, o pequeno Peter, que é um dos personagens principais, é um clone do Peter, que ele fez com uma máquina de clonagem que comprou na internet. Igual todo mundo faz, né? Só que a clonagem é um negócio muito esquisito, de ser considerado crime ou não. E isso em vários lugares do mundo, pois nos anos 90, teve até um caso famoso da ovelha Dolly, que foi o primeiro caso bem sucedido de clonagem da história. E era um caso tão famoso que virou notícia no mundo inteiro, e ainda é algo sendo estudado até hoje em dia. Porém, graças a este caso, cada lugar no mundo criou as suas próprias regras sobre como a clonagem é considerada, se é crime ou não. O que poderia ser considerado crime é a clonagem humana, o que não foi o caso aqui. Clonagem que viola os direitos autorais de patentes de tecnologias e esse tipo de coisa, o que também não é o caso, pois a máquina de clonagem foi comprada num site normal, que todo mundo também usa. Clonagem que gere criaturas perigosas para o ecossistema, como algum bicho modificado geneticamente, o que também não foi o caso aqui, e o que poderia causar uma pena séria de maus tratos a animais, especificamente cães e gatos. E por mais que o pequeno Peter não ligue, ele é muito maltratado pelo Peter no começo, a ponto de ser amarrado em uma cadeira. Nesse caso, Peter poderia pagar multas muito pesadas, de até centenas de milhares de dólares. Coisa que ele não faria, porque não pagava nem assistente dele, ou até 7 anos de cana. E essa ainda tem um agravante que pode acumular mais 5 anos de cadeia em cima daqueles 7, que é o crime de abandono ou negligência de animais. E o Peter literalmente abandona seu clone no meio da rua. Sério, o bichinho é quase atropelado se não fosse por Dogman. Cara, o Peter deveria ficar muito tempo preso, mas pena que ele sempre consegue escapar. Ou nem seja tão pena assim, já que ele aprende com seus erros e se torna um herói depois, não acha?